A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo. Porém, escolhi Jerusalém para que ali tivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Meus queridos, chegamos ao capítulo 6 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, e conforme venho anunciando, até o capítulo 9 nós estaremos estudando acerca do reinado de Salomão, o sábio filho de Davi. E o que nós vemos é que os capítulos iniciais desse segundo livro das Crônicas traz os registros relacionados ao templo e a dedicação de Salomão ao Senhor. Nós falamos na reflexão passada que Salomão concluiu aquilo que ele havia determinado em seu coração, ele iniciou e também concluiu aquilo que ele havia projetado fazer para o Senhor. Concluímos dizendo que a glória de Deus manifestou como um sinal da aprovação de Deus àquilo que Salomão havia feito. E agora, o que nós vemos então no capítulo 6? Nós vamos ver que a revelação de Deus, a aprovação de Deus a algo que nós fazemos para Ele, tem um propósito. E qual é o propósito que nós vemos aqui nesse livro que nós estamos agora estudando, esse capítulo específico, capítulo 6? Nós vamos ver que depois que a glória de Deus aparece ali na sua manifestação no templo, olha só o que acontece. Salomão começa a falar. E o que Salomão fala? Salomão começa a falar com Deus. Salomão começa a falar com o Senhor e diz: olha só o versículo 2. Eu te tenho edificado uma casa. Ele está falando com Deus, que ele edificou uma casa para Deus. Ele vai dizer também que, além de ele falar com Deus naquele momento de glória, ele também vai abençoar o povo, abençoar a congregação, abençoar as pessoas que estavam ali congregadas. Então nós vamos perceber que, segundo o que nós vemos na atitude de Salomão, nós percebemos que a manifestação de Deus, quando Deus ele se manifesta, quando ele se revela para nós, quando ele manifesta a sua aprovação àquilo que fazemos, o propósito dele é de que nós, tenhamos mais intimidade, mais prazer, que a gente mergulhe mais. É como se ele estivesse estreitando o laço de relacionamento conosco. E isso Salomão percebeu imediatamente. Então, meus queridos, nós vamos ver que este capítulo 6, vai trazer a oração de Salomão.
Aqui nós mostramos Deus, né, falando imediatamente já com Salomão, quando ele começa a orar ao Senhor. Então, a gente percebe, né, ele trazendo na sua oração aquilo que Deus já havia falado para Davi, seu pai. Ele havia falado para os seus, né, antecessores. Então está na sua oração repetindo aquilo que está, né, que já era a palavra de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina, né, o que a irmã Patrícia Silva faz, né? Ela tem um canal no YouTube e ela também faz, né, orando com a palavra. É isso que Salomão está fazendo. Ele está orando com a palavra. Então ele está falando ali, né, no seu discurso e citando ali diante do Senhor aquilo que o próprio Deus já havia dito no passado. Nós também temos esse recurso, nós temos a Bíblia Sagrada, um instrumento que nos faz orar com a palavra. Mas nós vamos perceber que depois de Salomão fazer, né, esta oração com a própria palavra, aí sim a Bíblia diz no versículo 12 que ele põe-se em pé perante o altar, defronte de toda a congregação, estende as mãos, e então agora, né, ele começa de fato a orar ao Senhor, a expressar diante do Senhor aquilo que está no seu coração. E todo este capítulo ele ora ao Senhor publicamente. Uma longa oração ele faz diante de toda aquela congregação. Tem momentos que nossas orações elas são em oculto, em secreto. E na verdade existem promessas de Deus para esse tipo de oração, que as orações que são feitas em oculto, Deus responde-as publicamente, ou seja, Deus manifesta publicamente para que, né, seja notório que aquela pessoa tem uma vida de oração. Mas tem momentos que é necessário fazer orações públicas. As orações públicas têm o propósito de ensinar as pessoas a orarem. A oração pública tem o propósito de fazer com que as pessoas, né, percebam que a pessoa tem comunhão com Deus, porque uma oração sem comunhão é uma oração vazia que, né, não convence as pessoas, que não toca as pessoas, porque o que toca as pessoas não é a oração, mas é o Espírito de Deus que está envolvido em todo aquele ato. Então nós percebemos que Salomão faz uma oração dessas, porque Deus, ele se manifestou descendo com uma coluna de fumaça dentro do templo que Salomão havia construído com toda a beleza, com todo o ouro. É interessante nós observarmos, meus queridos, que Deus, ele não manifestou no templo de Salomão por causa do ouro, ele não manifestou no templo de Salomão por causa da prata, ele manifestou porque Salomão estava com seu coração envolvido naquela construção. Nós vamos perceber que quando Moisés, ele também inaugurou ali a tenda da congregação, que era feita de tecido, de pano, com madeira, Deus também se manifestou. Ou seja, o que faz Deus manifestar não é a preciosidade das joias raras envolvidas ali na matéria-prima da construção, mas é a verdade que há no coração de quem está resolvido a fazer aquilo para o Senhor. Então, meus queridos, quando nós formos fazer algo para Deus, que nós possamos envolver o nosso âmago, a nossa alma, para que Deus possa receber aquilo que nós fazemos. E isso fez Deus manifestar a Salomão, e Salomão percebeu que ele podia ir um pouco além. Ele podia ir um pouco além na intimidade com o Senhor. Quando Deus se revelar a você, tenha uma consciência, Ele está te convidando para ir além. Amém? Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor possa te fazer compreender que a sua vontade é que você o conheça a cada dia mais. Por isso, Ele se revela, além das revelações que nós temos, que é a sua palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Ele ainda quer se revelar ainda mais no nosso dia a dia, na nossa vida, e por isso nós rendemos graças. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família,
Obrigado por estar conosco e continue nos acompanhando. Compartilhe e abençoe alguém. Recomende e edifique vidas em nome do Senhor Jesus. Até a próxima reflexão. Eu aguardo você.